Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo para dar continuidade ao estudo do livro A Vida em Família, do Rodolfo Caligares. E o capítulo tem como título o ajustamento sexual entre os cônjuges. E o Caligares começa assim: a relação sexual entre marido e mulher constitui-se ou deveria constituir-se a expressão máxima do amor e não simples fonte de prazer. Interessante, né, como ele fala, constitui-se ou deveria constituir-se, porque nem sempre se constitui, né, a expressão máxima do amor, e aí ele abre um parênteses, não como fonte simples de prazer. Quer dizer, você buscar no ato sexual apenas o prazer não é o caso. Ele precisa ser ligado ao sentimento de amor. E ele continua: não existe maneira mais sublime de os cônjuges se demonstrarem afeto, nem atestado mais eloquente de união integral de suas personalidades que o êxtase da possessão mútua completa. Quer dizer, naquele momento da relação sexual, os dois, haver uma entrega absoluta entre ambos, né? E aí os dois simultaneamente alcançarem esse êxtase, né? Que é o êxtase da relação sexual. Continua o Caligares. E não será porque alguns considerem o ato sexual erroneamente como algo imoral e repulsivo, porque muita gente ainda, mesmo agora em pleno século XXI, porque não vamos nos esquecer que o Caligares, ele escreveu esse livro lá no final da década de 70, e é por isso que muitas vezes a gente até estranha os conceitos do Caligares, porque já está meio que demodé, né? Mas ainda assim ele traz algumas coisas que, se a gente eliminar os nossos preconceitos, a gente pode aprender muito com ele. Mas vamos continuar. Então ele diz que algumas pessoas consideram o ato sexual erroneamente, quer dizer, não é certo, né? Considerar o ato sexual como algo imoral e nojento, quer dizer, repulsivo, nojento. Nem porque outros dele abusem, nem porque tem certas pessoas que abusam do ato sexual, transformando-o em vício degradante, quer dizer, em luxúria, que se deva malsiná-lo, ou seja, condenar o ato sexual, deixando de reconhecer a alta contribuição que oferece à felicidade conjugal. Então, ele está dizendo aqui, né, que os casais, mesmo depois de algum tempo de casados, ainda assim, o ato sexual é importante. E é claro que não tem, de repente, a mesma importância e a mesma frequência de quando eles eram mais jovens. Bom, aí o Caligares vai continuar dizendo o seguinte: nas relações íntimas entre os cônjuges, o marido carece levar em conta os conceitos da esposa, sobre o que lhe pareça próprio ou não, compartilhando ou pelo menos respeitando suas ideias a respeito da sacralidade do corpo humano. Ele está falando aqui uma coisa muito séria, né? Um não impor ao outro, principalmente o homem e a mulher, o que para ele é certo. Tem que considerar o que a mulher aceita, o que ela não vai se sentir invadida, desrespeitada e assim por diante. Jamais deverá forçá-la a um tipo de comportamento que não leve em conta o seu feitio moral e a delicadeza dos seus sentimentos, pois a faria sofrer ao invés de ter prazer no ato sexual. Então, quando a mulher é forçada ao ato sexual, ao invés de ter prazer, pode ser que o marido tenha, mas ela não. E o objetivo é que os dois usufruam
do prazer simultaneamente, né? Então ele está chamando a atenção para isso. Uma relação sexual perfeita, continua o Caligares, pressupõe igualmente um ambiente tranquilo e a segurança contra qualquer perturbação. Então, assim, né, não é de qualquer jeito. Ele está falando, ó, vamos devagar com a dor, né? O ambiente precisa estar tranquilo para que ambos possam usufruir daquele momento. Sobretudo a mulher, porque a mulher é diferente do homem. De repente, o homem não dá tanta importância a essa tranquilidade do ambiente. Exige, outro sim, uma boa disposição de saúde. Então, se um dos dois não está bem de saúde, como é que eles podem aproveitar daquele ato? Pode estar sentindo uma dor, pode estar indisposto, pode estar com a saúde fragilizada. Então, ele chama atenção para isso. A saúde é importante, tanto a saúde física quanto a saúde mental. Ele não menciona aqui a mental, mas está incluído aqui no texto. Quando se esteja muito cansado fisicamente ou depois de uma intensa atividade mental, então a pessoa trabalhou muito, está exausta, né? Não tem força para mais nada, ou então trabalhou muito com a mente, está cansado, está exausto, não aguenta ainda despender energia no ato sexual. O ato sexual deve ser evitado, se o casal achar conveniente. Então, agora, se os dois concordam, tudo bem, mas se acharem conveniente, evita, dá um tempo, descansa um pouquinho, toma uma água, para depois retomar aquela atividade. Pois, envolvendo considerável dispêndio de energia, dificilmente será satisfatória em tais condições. Então, ele está falando o quê? O ato sexual demanda energia. Então, se você está exausto, o ato sexual não vai atender aos seus objetivos. E aí ele termina o capítulo dizendo o seguinte: é relevante frisar, por último, que o ajustamento sexual dos cônjuges muito raramente se verifica desde os primeiros tempos da união. Quase sempre é o resultado de um lento processo de aperfeiçoamento, ou seja, de um perseverante esforço de adaptação física e espiritual ao longo dos anos e anos. Interessante, né, como o Caligares aborda essa questão. Quer dizer, você precisa, como tudo na vida, um processo de adaptação. E aqui eu me lembro que uma vez eu estava conversando com uma mocinha e ela estava assim, dizendo que para ela o ato sexual era uma coisa comum, né? Ela já tinha tido alguns namoradinhos e já tinha tido várias experiências sexuais. E ela estava namorando esse rapaz e ela me disse, com todas as letras, que ela achava que tinha mesmo que ir fazer test drive antes do casamento. E aí eu fiquei pensando, se esse tal de test drive, quer dizer, você experimentar o sexo antes do casamento com qualquer um, se ele fosse tão importante assim, por que é que nós vemos tantas separações? E, no entanto, às vezes o casal que não fez esse famoso test drive, permanece casado. Então é um conceito que a gente precisa rever, né? Pelo menos na minha opinião. Não estou dizendo que a pessoa não possa experimentar o sexo antes do casamento, não é isso. Mas também não é utilizar esse sexo assim, sem maiores considerações. Bom, aí o Caligares, ele cita dois trechinhos, um do livro Conduta Espírita, do Valdo Vieira, capítulo 34. Então, são várias frasezinhas soltas, e ele cita o seguinte, que o sexo é uma fonte de bênçãos renovadoras do corpo e da alma,
Olha como ele considera isso, é uma fonte de bênçãos. Então, assim, na doutrina espírita, sexo não é algo pecaminoso, fonte de bênçãos, porque vai renovar o corpo e a alma. E depois, no livro do Chico Xavier, Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel, no livro Pão Nosso, capítulo 94, nós temos o seguinte: realizações das mais belas na luta planetária, quais sejam as da aproximação das almas, na paternidade e na maternidade, a criação e a reprodução das formas, a extensão da vida e preciosos estímulos ao trabalho e à regeneração, foram proporcionados pelo Senhor às criaturas por intermédio das emoções sexuais. Então, por aqui a gente já vê que o Emmanuel, ele também não condena o ato sexual e diz até que é uma coisa, é uma bênção divina que o Pai Celestial proporcionou aos seres humanos por intermédio, então, da relação sexual. Agora, essa relação sexual precisa ser pensada, não pode ser vulgarizada, né? E ela visa, né? É a aproximação das almas na paternidade e na maternidade. Porque quando os sexos se unem, eles têm que saber que correm o risco de ali naquele ato estarem formando um novo ser e assumindo uma responsabilidade sobre esse novo ser. E aí a criação desse novo ser e a reprodução das formas, quer dizer, daquela relação sexual pode vir um novo corpo, né? Reprodução das formas, a extensão da vida e preciosos estímulos ao trabalho, porque criar uma criança não é coisa fácil não, né? São noites mal dormidas, é o trabalho para alimentar aquele ser, para criar, e a regeneração, né? Porque o processo educativo implica que esse ser vai ser preparado para assumir as tarefas que a vida vai proporcionar. Então tá aqui o capítulo. Se gostaram, dê um joinha, compartilhem e comentem. E não se esqueçam de inscrever no canal, tá? Porque ajuda a divulgar o canal e de repente pode dar contribuição para outras pessoas que eventualmente estejam necessitando do tipo de conteúdo que eu divulgo. Um abraço para todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.